Graça e paz, irmãos. Amém? Já não está mais frio assim para a gente estar muito desanimado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos iniciar o nosso estudo. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que ele não é tão fechado como os assuntos que nós falamos anteriormente, né? Porque ele não é uma seita em si. Obrigado, irmão. Agora até me senti pentecostal, agora tem a toalha aqui. Mas são heresias que estão espalhadas dentro da nossa mente e dentro da nossa cultura. Infelizmente, irmãos, o neopentecostalismo, ele está muitas vezes arraigado dentro de nós. Luiz, mas por que você fala isso? Até eu comentei com o pastor Júlio, né, um pouquinho antes nós estávamos sentados ali, né, o pessoal usa muito, né, não, eu estou no meu lugar de fala, não sei o quê. Então eu vou falar a mesma coisa, irmãos. Eu fiquei 12 anos numa igreja neopentecostal. Então, se tiver algum irmão aqui que fala, nossa, mas o irmão está falando muito contra, não sei. Eu já passei, irmãos, por isso, eu sei como funciona. Ah, mas você era membro assim? Não era membro sentado, não. Eu tinha cargo eclesiástico. Eu era líder já com 17 anos numa igreja neopentecostal. Então, tudo que vocês imaginar, irmãos, eu já passei dentro de uma igreja assim. Então, o que eu for falar aqui para vocês, eu tenho a plena certeza do que eu estou falando, que eu já vivi. E eu tenho a plena certeza do que eu gostaria muito de combater ao longo da minha vida, enquanto eu puder pregar a palavra do Senhor. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui esses dias. Então, o neopentecostalismo, ele não é uma seita fechada, mas ele é uma cultura que está enraizada em nós, e vocês vão entender o porquê. O texto base que nós sempre lemos é Gálatas 1:8, eu não vou ler porque o pastor já passou por ele, mas eu tenho um outro texto base aqui que eu gostaria de ler, que está até na apresentação, se as meninas conseguirem colocar para eu passar, senão a gente vai passando aqui. Se você puder abrir sua Bíblia, 2 Coríntios 11, do capítulo 11, no versículo 1 até o 6. Eu sei que a nossa tradução oficial aí está NAA, mas eu coloquei a NVI agora, só para dar um entendimento para nós, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 6, que diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Paulo está sendo irônico aqui, viu? Espero que vocês suportem um pouco da minha loucura, da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Quer dizer, eu prometi a Cristo, vocês, como pessoas puras, santas. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, isso pode acontecer? Óbvio que pode. Ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolhemos, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês conseguem suportá-los facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente. Paulo não era um orador eloquente. Ele está falando que existia já apóstolos que não eram os 12. Eram outros que estavam se levantando naquela época. Eu posso não ser um orador eloquente. Contudo, tenho conhecimento que, de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Irmãos, esse negócio de apóstolo, de neopentecostalismo, de uma liderança que está lá em cima e manda em tudo, isso não é de hoje. Isso já veio se decorrendo desde a época aqui de 2 Coríntios, que vocês podem ver, então não é novidade nenhuma. Depois, também, na época dos pais da igreja, surgiram os gnósticos, né, que também muitos ali se denominaram apóstolos, enfim. E, na verdade, o que Robert Covell, né, Robert Covell, professor do Seminário de Missiologia Batista dos Estados Unidos, ele fala, o que é o neopentecostalismo?
ele é um pseudo-pentecostalismo. Ele parece ser algo espiritual, ele parece ser um derramar do Espírito, mas ele não é. E aí, o que é o neopentecostalismo? Nada mais é, irmãos, que hoje, e depois vocês vão entender o contexto, é a oferta e a demanda do que o povo quer. Se o povo está mais inclinado a precisar de dinheiro, como aconteceu no crash da Bolsa Americana, alguns pastores começam a pregar sobre prosperidade. E começam a pregar para animar o povo. Se o povo entende que nem todo mundo vai ficar rico, começa a pregar sobre sucesso e felicidade financeira. Então, se molda num estilo de empresa de oferta e demanda. E volto a falar, isso está impactando ainda as nossas vidas. Por que eu falo isso? Porque nós tivemos 3 ondas no Brasil do pentecostalismo. E aí, eu quero, como eu falei assim, lembrando que não existe um fundador neopentecostal, não existe alguém, né, como nós vimos nas outras seitas, que existia um fundador. Não. Cada um foi trazendo uma pitadinha do que entendiam, né? E aí foram fazendo aí esse neopentecostalismo que nós temos hoje. Vamos para o contexto histórico, então. Nós tivemos, irmãos, 3 ondas pentecostais no Brasil. Antes disso, nós tínhamos igrejas, que eram igrejas, se as irmãs puderem passar, já vai aparecer. Nós tivemos as igrejas que são igrejas históricas, que são igrejas provenientes da reforma de 1517. Começamos com o luteranismo no sul do Brasil em 1855, até hoje você vai lá no sul, tem muita igreja luterana, né? Eles têm muitas práticas ainda bem parecidas com os católicos, tudo. Nós temos os presbiterianos no Rio de Janeiro em 1871, mais engraçado também, que se não me engano a segunda igreja presbiteriana do Brasil também foi na minha cidade que eu nasci, em Brotas, interior de São Paulo, e lá também, por essa questão aqui, tem até um cemitério presbiteriano que eles não podiam ser enterrados com os católicos. Depois nós temos os metodistas no Rio de Janeiro em 1882 e os batistas, apesar de ter vários anos que aconteceram, em 1882 também ali em Salvador. Ok? Nós temos essas igrejas são igrejas históricas, né, que elas vieram sendo trazidas aí da reforma. Só que o que acontece, diante de tudo isso, diante de todo esse contexto histórico, né, muitas dessas igrejas, elas não acreditam nos dons espirituais e no derramamento do Espírito Santo. Então, eles acreditam que são cessacionistas, cessaram-se os dons para eles. E algumas pessoas, no ano de 1906, né, eles começaram a clamar por esse derramamento do Espírito. E aí veio-se um movimento em 1906, que está até no próximo slide, que é o avivamento aí da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu em 1906, lá nos Estados Unidos. William Seymour foi um dos precursores lá. E o enfoque geral desse, né, do pessoal ali foi a glossolalia, né, que é o falar em línguas, e houve outras manifestações de dons. Pessoas que não sabiam tocar instrumentos começaram a tocar. Enfim, houve naquele bairro, naquela rua ali, houve arrependimento de pecados e foi derramado ali o Espírito Santo de Deus nas pessoas. Com esse avivamento, então, foi trazido ao Brasil, na primeira onda do pentecostalismo, tá, irmãos? A Congregação Cristã do Brasil, ali por Luís de Franciscon, em 1910. Então, essa é a primeira igreja que nós podemos falar que é pentecostal e que foi trazida ao Brasil em 1910. Depois veio a missão de fé apostólica. Alguém conhece a missão de fé apostólica? Eu acho que vocês conhecem. A Assembleia de Deus. Então, vocês sabem o que é a Assembleia de Deus. É a missão de fé apostólica, que ela veio no ano de 1911, trazida aí pelo Daniel Berg e pelo Gunnar Wingren, né? E aí, cerca de 40 anos, essas igrejas, elas foram proclamando essa questão dos dons espirituais. Um pentecostal clássico, que hoje não existe mais esse pentecostalismo clássico. Ele foi sendo miscigenado, foi sendo misturado com o conceito que nós vamos trazer depois.
mas a leitura da palavra, a devoção, a oração, a busca dos dons, é isso que acontecia na primeira onda do pentecostalismo. Chegando nos anos de 1950, nós vamos ver ali que veio uma segunda onda com essa busca, com essa busca incessante dos dons espirituais, e nós podemos ver que chegou aí 3 igrejas também que nós conhecemos bem. Primeiro, a Igreja do Evangelho Quadrangular, por Harold Williams e Mary Williams. Depois veio a Brasil para Cristo, em 1955, fundada pelo Manuel de Melo. E depois veio uma das igrejas também que é muito famosa ali, que é a Igreja Deus e Amor, do Davi Miranda, em 1962. E bem nessa época, o enfoque deles era a glossolalia também, era o falar em línguas, porém, tinha um enfoque em cura divina. Então, a cura era manifesta no meio deles. O falar em línguas também era uma ênfase. Só que aí eles começaram a influenciar também algumas igrejas históricas. Então, a partir desse momento, a Igreja Presbiteriana do Brasil se dividiu, se tornando a Igreja Presbiteriana Renovada. A Batista deu a origem à Batista Nacional e a Metodista deu a origem ao MESP, que daí também teve ali um rompimento. Só que se passaram mais alguns anos. Então, nós vimos em 1910 um movimento, em 1950 outro movimento. E aí, começou uma terceira onda, e essa onda é a do neopentecostalismo. Essa onda, ela surgiu, obviamente, em outros lugares. Já começou, na verdade, em 1908, já começou em alguns lugares bem distantes, África, América, Inglaterra, no Canadá. E eles entraram porque via no Brasil. Bom, Robert McAllister, da Igreja Nova Vida, do ano de 1960 a 1961, ele veio até o Rio de Janeiro e fundou a Igreja Nova Vida. A Igreja Nova Vida era uma igreja que veio dessas origens, onde eles estavam falando do quê, irmãos, para vocês entenderem. Depois lá do crash da Bolsa, enfim, tal. Eles estavam falando muito sobre o cristão não precisa ser pobre, não precisa. Falava-se muito de dinheiro, tanto que vários livros dele falam-se de dinheiro. Fala-se da importância do dinheiro na vida do cristão. Ninguém está deixando de falar que não é importante, irmãos, né? Mas ele começou com isso. E aí teve dois colegas ali que estavam na igreja com eles, que talvez vocês conheçam. O Edir Macedo e o R.R. Soares. Em 77, logicamente, começa a Igreja Universal, mas qual é o problema dos 2 primeiros movimentos que tiveram ali o pentecostalismo? Eles não queriam entrar nas mídias. Eles não queriam entrar no rádio, alguns poucos entravam, e não poderiam assistir TV. Não tinham a televisão como um meio de comunicação. O que aconteceu? O Robert McAllister, querendo atingir uma classe mais média e alta sobre o Evangelho, porque essa classe do primeira onda, da segunda onda, era uma população mais simples, mais humilde. Ele vai para onde? Para o rádio e para a TV. E ali ele começa o domínio das comunicações em relação à parte cristã. Em 77, o Edir Macedo e o R.R. Soares, que são cunhados, não sei se vocês sabiam, mas eles são cunhados, eles resolvem sair da Igreja Nova Vida, da Igreja Nova Vida, e fundam a Igreja do Caminho. E aí, por uma questão de liderança, eu particularmente li e assisti o livro do Edir Macedo, porque você só pode criticar alguém se você tenta entender o lado dele, então eu acho muito importante a gente entender. O lado dele fala que ele foi muito discriminado pela deficiência que ele tinha nas mãos, né? Então não via ele como um pastor, um preletor que pudesse impor as multidões. E também algumas questões financeiras que eles não concordavam, então eles se dividiram. Então houve um racha. O Edir Macedo, em 77, vai para a Igreja Universal, abre a Igreja Universal do Reino de Deus,
E no ano de 1980, tem aí o R.R. Soares fundando a Igreja do Evangelho da Graça, que nós já conhecemos, só ouvir a musiquinha lá na Band, que a gente já sabe que ele está entrando, né? Que a gente já conhece como que funciona. O Edir Macedo, ele gosta tanto de teologia que ele escreveu um livro, A Libertação da Teologia, tá, irmãos? Então ele gosta tanto de teologia que ele quer que as pessoas sejam livres da teologia. E teve vários casos, vários escândalos que vieram intercorrendo esses problemas com relação a recursos financeiros. Tanto que uma das curiosidades também que eu posso contar para vocês, eu nasci no dia 24 de maio de 1992, o Edir Macedo foi preso no dia 24 de maio de 1992. Foi preso por curandeirismo e alguns problemas em relação a recursos. De tudo, né, que nós podemos falar, nós vemos aqui, ó, o Edir Macedo, 77, R.R. Soares e Valdomiro Santiago. Por que eu coloquei o Valdomiro Santiago? E tem um outro também que eu não coloquei aqui. Porque de uma briga do Edir Macedo, da liderança do Edir Macedo, saiu o Valdomiro Santiago. Ele era bispo da Igreja Universal. E de uma briga do Valdomiro Santiago, saiu o Agenor Duque, que é da Plenitude da Graça. Então eles vão criando meio que um megazord monstro, vai evoluindo, sabe? E vai amontoando, mas eles são da mesma linha de pensamento. Então eles saíram. Só existem esses hoje neopentecostais? Os mais fortes e maiores, sim. Mas, por exemplo, eu vim de uma igreja, que era a Igreja Renascer, né, que tem a 90.1, Marcha para Jesus, que é uma igreja, se você falar que ele é neopentecostal, eles querem matar você, mas é neopentecostal. O Bola de Neve também é uma igreja que é considerada neopentecostal. E temos outras igrejas assembleianas que são neopentecostal. Nós temos igrejas que deveria ter uma tradição wesleyana, que também segue um caminho neopentecostal. Então, o neopentecostalismo ele não está tendo muita placa. Está inserido mais na cultura de oferta e demanda. Por que eu falo que está intrínseco em nós, muitas vezes no nosso coração, essas questões? Porque, como eles dominaram a mídia, e nós conseguimos entender o evangelho muitas vezes pelas óticas deles, muitas vezes o que eles falam para nós faz sentido. Porque nós acabamos não estudando, então a gente acaba pegando aquilo que as pessoas tiram para nós e entrega. Então eles tiveram muito domínio nessa área de comunicação e foi gerando uma cultura passada de pai para filho, desde 1980, que veio vindo, e muitas vezes nós achamos que é normal, porque alguém falou, porque alguém dominou a mídia. Nós podemos ver isso na política. Mas eles ensinam então algumas coisas. Todos ensinam, cada um ensina de um modo diferente. Mas há um cara ali, que ele foi primordial para esse ensinamento de algumas questões neopentecostais. O nome dele é Keith Reagan, né? E tem também o Keith Copeland, que ele é fundador do movimento da Palavra da Fé. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui... então vamos lá. Eu vou dar um resumo do que eu vou falar para vocês aqui. A teologia da prosperidade, batalha espiritual, atos proféticos, confissão positiva, cura divina como direito, uso massivo da mídia e marketing, isso nós falamos, o apostolado contemporâneo. Se eu fosse dar uma aula, irmãos, eu tenho que parar pelo menos 1h30 para dar aula só disso aqui, ó. Porque hoje nós temos mais de 10 mil apóstolos no Brasil. E eu não estou falando apóstolo missionário, aquele cara que fala que não, eu sou apóstolo com missão. Estou falando apóstolo que se acha igual aos apóstolos da Bíblia. Mais de 10 mil. E revelações e experiências extra-bíblicas. Essa aqui vocês vão achar impressionante na hora que eu contar 2 casos, daí vocês vão falar para mim se não passa um pouco do ponto. Então vamos começar com a confissão positiva. Vocês entenderam, irmãos? Primeiro, segunda, terceira onda do pentecostalismo. O neopentecostalismo chega nessa terceira onda de mídia, de marketing, tudo. Com um intuito de oferta e demanda. Começou onde? Como eu falei, no crash da bolsa, os pastores americanos já entenderam que eles precisavam. O povo estava se matando, pulando de prédio, estava um caos. Então eles precisavam voltar com aquela felicidade do povo, e a felicidade do povo naquela época era a questão do recurso. Confissão positiva, vamos começar lá. A origem começou com o Keith Reagan e o Kenneth Copeland, que são fundadores do movimento A Palavra da Fé. E eles ensinam que a palavra tem um poder criativo.
que só de você declarar, acontece. Eles ensinam o princípio da metafísica. Metafísica é ciência? Não, metafísica é filosofia. Ele não tem nada com ciência. Eu não sei se algum de vocês lembram aqui, mas teve um livro que foi um best-seller muito forte uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, que chama O Segredo. E muita gente comprou esse livro, tinha uma chave, vinha um negócio. E o segredo era exatamente essa declaração, ligada que a fé ela é uma força ativa que eu obrigo a Deus me responder positivamente. Eu obrigo, olha lá, a Deus me responder positivamente por aquilo que eu declaro, determino ou me posiciono como. Então, esse é o ensinamento deles. Essa, irmãos, é a principal coisa que está na nossa mente muitas vezes. Vou dar um exemplo. Esses dias tem um meme na internet rodando de um cara falando assim, quanto você quer ganhar no show do milhão? Ele estava no show do milhão. Quanto você quer ganhar no show do milhão? Aí ele pegou e falou assim, eu quero ganhar 1 milhão, porque eu quero ir para a França, quero não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. A mulher dele, em nome de Jesus, lá da plateia, lá, tá bom. A primeira pergunta para ele foi, qual é o modo de cumprimento que nós utilizamos no dia a dia? Ai, oi, uai ou ei? Aí ele falou, uai. Gente, tudo bem, ainda né, a filha do Silvio Santos tentou ajudar, falou, é oi. Né? Tipo, é oi para ele conseguir passar. Porque não é questão de força, de pensamento ativo, não é o nome de Jesus que é um amuleto, ou que é uma ferradura de cavalo, não tem nada a ver com isso. É a questão realmente, que você tem que entender o que é a fé genuína, e as outras coisas, meu irmão, é sua responsabilidade. Né? Eu quero ganhar 1 milhão, tá bom, foi lá no programa desse, aconteceu, o que aconteceu? Você tem que saber que é oi, né, meu irmão? Não o nome de Jesus que vai mudar isso. O nome de Jesus tem poder, isso é fato. Só que o nome de Jesus é uma procuração que nós temos como embaixadores de Cristo nessa terra para poder usá-lo. Não é para ser usado de qualquer maneira e ser falado de qualquer maneira. É isso que acontece aqui, responder positivamente achando que Deus ele pode ser ativado por alguma coisa. O que nós temos que ter em mente? Que Deus é soberano e não é manipulado por palavras humanas. Salmo 115, 3. O nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe agrada. Mas não é o que me agrada? Não, é o que agrada a Ele. A fé bíblica é confiança em Deus e não é poder criativo. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé bíblica é confiança em Deus. Tá ruim, vamos confiar. Então a teologia da confissão positiva, ela vai entrar ali, eu não sei nem se tem ali, mas assim, a palavra humana, ela entende que a palavra humana cria a realidade. A Bíblia fala o quê? Só a palavra de Deus é criadora. A minha palavra não cria realidade nenhuma. A palavra de Deus cria. A fé, força espiritual neutra, olha só. Eles acreditam que é a força espiritual neutra que ativa bênçãos. A palavra nos diz que a confiança e a obediência na soberania de Deus. A metafísica e a confissão positiva fala que o humano é um pequeno Deus. E em Romanos fala, o humano é criatura, pecador, dependente da graça de Deus. Aí você vai falar, meu irmão, não estou gostando nada do que você está falando. O que eu vou falar para você, irmão? Porque ali, eu falei numa reunião uma vez, ali está escrito Igreja Bíblica Betel. Não é igreja da metafísica, não é igreja de nada, da cultura moderna, não é igreja contemporânea, como algumas igrejas têm por aí, ali é igreja bíblica. A partir do momento que nós saímos disso aqui, nós saímos daquilo que nós tivemos como base para inaugurar essa igreja. Doença e sofrimento negativos devem ser rejeitados. Já na Bíblia, podem fazer parte da santificação. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10.
E para eles, Deus está sujeito a leis espirituais. E para nós, Deus é soberano e absoluto. Então, isso só o comecinho, irmão. Só a confissão positiva que acontece e está na nossa mente. Isso é o que está mais na nossa cabeça, irmão. Isso aí não tem onde escapar. Aí, nós vamos passar, pode passar, irmãos, já para a teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade existe hoje ainda? Mais ou menos. E eu vou contar para vocês o porquê. A teologia da prosperidade veio por quem também? Olha lá o nome dele lá. Keith Reagan, Keith Copeland e Oral Roberts. Já tiveram muito problema. Um já foi até preso por questões financeiras. A teologia da prosperidade ela foi sistematizada ali pelo Keynes, mas popularizada pelo Keith Reagan. Né? Eu sei que tem gente aqui, irmãos, que gosta do Reagan. Não tem problema, cada um tem seu gosto. Né? Gosto é que nem braço. Uns tem que fazer o quê? Mas as características ali da teologia da prosperidade. Fé como uma moeda espiritual. Se você crer e declarar, Deus tem que agir. Semeadura financeira. Dê para receber. Nós falamos sobre gratidão. Você já recebeu. Né? Bênçãos materiais como evidência de espiritualidade. Se você é fiel, você vai ser próspero. Paulo não foi fiel, irmão? O que aconteceu com ele? Teve que trabalhar? Deu algum problema, será no meio do caminho? Porque ele teve que montar tenda? Eu não entendo, não consigo me encontrar. Doença e pobreza são maldições. Um crente verdadeiro não pode viver na escassez. Irmãos, eu até acredito que na escassez ou na falta o crente não viva. Porque Deus, ele realmente nos guarda e nos dá providência. Eu acredito que escassez, nunca vi o justo mendigar o pão, é o que Davi fala. Mas muitas vezes não ter o tanto que tinha, ou uma vez ter mais, uma vez ter menos, isso não deixa eu ser menos crente ou mais crente. Até porque existe um outro pastor que ele fala bem assim, se todo mundo fosse rico, como seria a nossa vida? Por exemplo, eu trabalho no banco, só que eu sou rico. Não porque eu trabalho no banco, porque vamos supor que eu sou rico. Você vai chegar no banco e eu vou estar lá? Lógico que não, porque eu sou rico, por que eu vou trabalhar? Aí você não vai ser atendido no banco. Aí você vai no açougue porque você quer comprar carne, mas o açougueiro é rico. O açougueiro está lá em Cancún, viajando. Você não tem carne. Aí você passa no mercado e fala, vou passar no mercado então, porque eu tenho que comprar alguma coisa. Chega lá, o mercado está fechado. Porque os caixas são ricos, o empacotador é rico, todo mundo é rico, está todo mundo parado. O mundo para. O mundo para. Nós somos um sistema funcional. Ah, mas eu também não queria ser pobre também, tão desse jeito também assim, né? Mas aí, irmãos, aí é uma questão de nós entendermos que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e ele dá o entendimento. E eu conheço muita gente que tem dinheiro que não é feliz para nada, irmãos. Não é isso. Quando a gente consegue enxergar isso. E por que eu falei que a teologia da prosperidade ela está acabando? Porque eles prometeram muito isso. Só que não funcionou. Isso começou lá nos anos 1990. Eles prometeram, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. Só que as pessoas ou ganhavam dinheiro ou não ganhavam e elas se decepcionavam e iam embora da igreja. Então essa teologia da prosperidade meio que caiu por terra, porque as pessoas já entenderam que é bobagem acreditar nisso. Então é uma coisa que hoje é pouco dissipado. O que nós temos? O evangelho não é um meio de ganhar dinheiro, isso a gente já entendeu, 1 Timóteo 6,5, supondo que a piedade é fonte de lucro, apartai-vos da tal. Se aquela condição que você tem que ter de ser cristão é fonte de lucro, sai dela. É o que está falando em 1 Timóteo. Cristo prometeu negação e cruz, não riqueza. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições. Jesus nunca prometeu ser fácil para os seguidores dele. Não há nenhum relato na Bíblia facilidade para os seguidores de Jesus. Vou dar um exemplo para vocês. Aí você pode passar, irmãos, que eu vou fazer uma comparação com os textos aqui e vocês vão ver como é diferente. Tá bom? Vamos lá. Nós sempre viemos aqui, sempre pregamos lá Provérbios 3:9. Aí nós falamos assim. Aí muitas pessoas tiram fora de contexto, graças a Deus que nós não tiramos, mas tem gente que tira.
Honra ao Senhor com os teus bens e com todas as suas primícias da tua renda, e se encherão fartamente o quê? E transbordarão de vinhos teus? Ok, graças a Deus, né? Glória a Deus, porque Deus é fiel, Ele pode fazer tudo. Mas vamos ver o que Jesus falou disso? Então, lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, o que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, vou destruir o quê? Os meus celeiros. Vou construir outros maiores, vou armazenar todo o meu produto e todos os meus bens, então direi à minha alma, você tem um depósito de muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus diz, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Isso aqui é o evangelho, irmãos. Isso aqui é o evangelho que a gente prega. Ah, não, mas eu quero aquele lá. Eu fico com esse aqui, ok? Aquilo lá também é promessa de Deus, mas aquilo lá é um conselho de Salomão, são palavras inspiradas por Deus, mas é esse reino que Jesus veio introduzir para a nossa vida. É esse, Ele quer que você se desconecte dessa terra e fala, esquece daqui e olha para o que eu estou te falando, porque se eu pedir a tua alma hoje, já foi. Seu celeiro tão cheio, está tudo transbordando, mas você vai ficar. Então, é assim que nós devemos andar. Pode próxima. Queridos irmãos, fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem esse desenho aqui? Já viram ele? Toy Story? Já assistiram? Alguém fala para mim quem que é o personagem principal dessa história? Quem? Woody. É o Woody, né? Mas tem o Buzz lá, tem o Senhor Cabeça de Batata. Tem todos ali, né? Sabe qual é o problema da teologia da prosperidade do povo neopentecostal? É que a unção de Davi, a unção de Josué, mas quem é o principal da história é quem? Jesus. Tem os coadjuvantes que participaram do processo da chegada do Messias. Mas a nossa centralidade tem que estar em Cristo. Ah, mas eu vou dar 7 voltas, ele vai cair a muralha de... Não vai cair nada, irmãos. Aquilo lá foi uma pontualidade para conquistar terreno, para abrir espaço para o povo ter a promessa da terra, para as pessoas chegarem, para terem uma linhagem, para chegar o Messias, para pregar um novo reino. Entenderam? O principal da história é quem? Jesus. Pode ter outros ali que nós vamos ver, Davi, Salomão, não sei quem, não sei quem. O meu espelho é Jesus. Os perigos pastorais das questões da teologia da prosperidade. Vamos lá. Culpa em vez de consolo. Se alguém está doente ou pobre, é porque não tem fé suficiente. Geralmente eles profetizam, olha, eu profetizando dinheiro na tua vida, não ganha dinheiro, você volta e fala, mas pastor, mas não deu. Aí você fala, o problema é seu, a fé é sua. Mas sabe o que é engraçado? Em Deuteronômio, quando um profeta profetizava e não acontecia, ele morria apedrejado. O problema é a sua fé, não, o problema é a profecia dele que ele deu errada. E o profeta era julgado assim. Vai em Deuteronômio e veja. Segundo, consumismo espiritual. Focar em receber e não servir. O reino é uma comunidade de nós. Não um ajuntamento de eus. Eu, não quero nós. Eu quero me virar comigo. Frustração. Quando a promessa de riqueza não se cumpre, muito abandonam a fé. 30 milhões de desviados tem no país. Mas eles não conheceram Jesus. Óbvio que não, se apresentou um monte de porcaria para ele. Ele não vai conhecer o Jesus da verdade mesmo. Aí as pessoas, nós na nossa jactância espiritual, que a pessoa não conheceu Jesus, né? Não conheceu porque não apresentou. As pessoas quando saem da igreja, irmãos, ela não sai do quadrado aqui. Ela não sai desse prédio. Lógico, muitos têm problemas, tem que tratar, muitas vezes tem muitos sentimentos ali, mas muitas vezes as pessoas saem não saem da igreja, não saem da cadeira, eles não saem da mídia, eles não saem do louvor, eles saem de nós, porque eles não suportam a nós.
Porque nós somos individualistas, a ponto de só queremos receber e não estamos dispostos a nos abrir. Ele não está interessado se a cadeira está boa ou não, porque se ele recebe Jesus e nós estamos com ele, ele não sai. As pessoas saem da igreja porque elas saem de nós, elas querem sair de perto de nós. O Senhor é a porção da minha herança, Salmo 16:5. E por onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. A terceira doutrina que eles ensinam, maldição hereditária. Irmãos, eu nem vou me alongar muito nesse assunto, porque a gente já estudou bastante sobre isso. Porque a gente fica a gente acha que não, isso aqui é porque meu pai, eu sou assim porque meu pai é assim, eu nasci assim, Gabriela, tá? A gente sabe muito bem dessa música. Dá a impressão que a gente, não, eu sou muito azarado, deve ser porque meu pai fez alguma coisa. Irmão, não tem nada a ver com isso, sabe? A gente sente o Gabriel do Chuchu. Quem conhece o Gabriel do Chuchu da internet? O menininho. O menininho, ele tenta, vai, ele ganha as competições, daqui a pouco o que ele ganha? Um chuchu. Então, assim, a gente se sente assim muitas vezes, mas não é. Ezequiel 18:20 fala que a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, cada um paga pela sua própria responsabilidade. Em Cristo não há maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele própria maldição em nosso lugar. Não tem maldição que vá atrás de nós. E também esse texto que eu acho, que para nós é primordial, 2 Coríntios 5:17, que fala assim, se alguém está em Cristo, o pastor Júlio que trouxe essa citação a primeira vez, eu lembro muito bem, eu nem falo mais nova criatura, é nova criação. É quando você começa de novo, ser uma nova criação, criar-se de novo. Então, quando você é crente, você é regenerado, você é liberto do poder das trevas, você vive como filho de Deus, você é adotado, você é justificado, você vai ser santificado, então vai passar por problema para ser santificado, vai ser glorificado e está tudo certo, irmãos. Esquece isso. Você não é o Gabriel do Chuchu, irmãos. É que às vezes as coisas têm que dar certo, às vezes as coisas têm que dar errado para a gente aprender. Tá bom? Tá tudo bem? Então, mas a maldição ele esquece. Para. Nós temos também as revelações extra-bíblicas. Essas aqui são boas também. Essa aqui vocês vão se chocar com o que eu vou falar para vocês. Vocês também não se chocar, aí também não sei como vai ser. São supostas mensagens diretas que Deus dá para as pessoas que estão fora daquilo que é o contexto da palavra. Toda vez que alguém for profetizar alguma coisa para você, meu irmão, você tem que ver se está diante daquilo que Deus também está dentro da palavra, certo? Não adianta sair. Os bereanos eram assim. Atos 17, Paulo falava, eles questionavam. E no neopentecostalismo nós temos algum exagero. Por exemplo, o nosso companheiro Keith Reagan, que ele escreveu o livro Understand the Anointing, acho que é Caminhando até a Não-São, um negócio assim, não me recordo. E também tem o livro do John MacArthur, Fogo Estranho, que fala isso. Para curar uma pessoa de um tumor no estômago, ele deu um soco no estômago da mulher para estourar o câncer de estômago dela. Curou? Não tem relato. Mas ele deu um soco. Tem também um outro, que é o Todd Bentley, num derramamento em 2008, que deu até problema depois, isso em alguns jornais, que ele falou que o Espírito Santo de Deus impeliu ele que é motoqueiro, estava com uma bota de moto, que Deus pediu para ele chutar o rosto de uma mulher na hora da oração, para que ela caísse no Espírito Santo. Tem também uma pessoa um cristão que também foi muito importante, que ele é muito abençoado também em muitas questões, mas em algumas ele errava ali nesse sentido, que era o Smith Wigglesworth, que é o apóstolo da fé, que eles eram chamados, que ele deu um tapa numa pessoa que tinha problema de audição para ver se ele voltava a ouvir. Eu não encontro base bíblica para isso, irmãos. Eu só vejo os apóstolos impondo mãos, se precisar de unção eles ungiam, mas assim, eu não encontro. Se o pastor Luciano chegar aqui de bota, qualquer dia com uma bota fina, falar assim, irmãos, vem aqui que hoje você vai cair no Espírito, e der um chute em você, nós vamos ter que resolver, vamos ter que sentar e conversar para ver onde que está essa questão aí. Mas tem esse tipo de exagero, essas questões extras. Por exemplo, é ano apostólico não sei do que, é ano não sei do que, é ano não sei do que, não acontece nada do ano. Passa o ano é a mesma coisa. Quem te revelou? Não, foi Deus. Da onde, meu amigo?
Não, esse mês tem 12 bênçãos, 15 bênçãos que vai conquistar na sua vida. Aí tem 1 milhão de pessoas assistindo. Meu irmão, uma pessoa vai comprar uma casa própria naquele ambiente. Não é possível que de 1 milhão de pessoas que esteja te assistindo, uma não vai comprar uma casa própria, financiada em 420 meses, e não vai lá dar testemunho. Você entendeu? E essas revelações extra-bíblicas, então, vamos lá. As escrituras são suficientes. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, irmãos, a palavra de Deus é suficiente. Certo? Nós vamos entrar em outro assunto agora, que é os homens que são ungidos acima da Bíblia. Você vai falar, como assim homens ungidos acima da Bíblia? Os apóstolos modernos. Então, o movimento dos apóstolos modernos começou com o movimento da chuva serôdia. O movimento surgiu em 1948. Se vocês não sabem o que é chuva serôdia e temporã, a chuva temporã é a chuva que vem no tempo de chover mesmo para a colheita, que ela deve chover, e a serôdia é a que vem depois. Então eles falaram que essa chuva veio depois. Ela começou com a nova reforma apostólica, né, origem no Canadá em 48, e teve ali George Hentwin, P.G. Hunt e Eric Holt, com a crença que Deus estava estabelecendo novos apóstolos para a igreja do Senhor, restabelecendo aqueles ministérios que estão em Efésios, os apóstolos, os profetas, enfim. Então Deus estaria dando um novo avivamento já nos últimos dias. Então ali eles começaram a ter esse momento de unção de apóstolos. No Brasil, são 4 primeiros apóstolos no Brasil. Quem são? Não é o Valdomiro, não é o Edir Macedo, não é o Estevão Hernandes, não é o Rina, que foi, né, lá do Bola de Neve. É a Valdenice Milhones e também a Neuza Tioca e mais 2, que realmente eu não vou lembrar o nome agora, mas eles são os 4 primeiros apóstolos do Brasil. Mas essas 2 eu lembro que elas são muito famosas e elas têm hoje muitos movimentos apostólicos, congressos, enfim. E hoje nós temos aí mais de 10 mil apóstolos no Brasil. Isso é um registro de 10 anos atrás, você imagina o que já não veio vindo. Porque os apóstolos foram surgindo na Colômbia, aí veio o apóstolo René Terranova, que também se declarou pai apóstolo, porque ele é o pai dos apóstolos, ele que fala que ungiu os apóstolos, veio outro de outros lugares da América do Sul, enfim. Mas a gente já vê que esse movimento apostólico, que não é legítimo, ele já vem desde 2 Coríntios, como nós lemos, os superapóstolos que Paulo cita. Na Bíblia, um apóstolo, deixa eu explicar, irmãos. Na refutação, na Bíblia, um apóstolo ele tem que ter sido escolhido diretamente por Cristo. Lucas 6,13 e Gálatas 1,1. Ele deve ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. E ele deve ter recebido autoridade para escrever a palavra de Deus e estabelecer a doutrina. Efésios 2,20. Esses são os critérios dos apóstolos. Aí você pergunta para ele, viu, e aí, foi Jesus que te escolheu pessoalmente? Como que é? Você não vai achar. Então, o que esses movimentos trazem hoje? Eles tiram a suficiência das escrituras, eles idolatram líderes humanos, e eu vou falar que idolatra mesmo, irmãos, tá? Eu vou falar porque o costume era chamar os líderes da onde eu frequentava de pai e mãe e até hoje, tá? De falar pai, mãe, de se vestir igual, de falar igual, de chorar igual, tudo. Colocam as experiências pessoais acima da revelação bíblica. Se alguém confronta eles, eles não aceitam, porque eles são os líderes, cabeça da igreja, então eles não aceitam, não adianta querer correr. Então, eu quero mudar um lugar desse. Você não vai mudar, irmãos. E vai passar de pai para filho, de filho para pai para... É uma questão de sucessão. E você geralmente não conhece a igreja da história completa. Vou falar isso por experiência própria, irmãos. Eu estudei, de verdade, 4 anos, passei lá por todos os cursos, né, ministeriais. Você começa a conhecer a história da igreja a partir da fundação da igreja que você frequenta. Você não sabe de reforma, você não sabe de Martinho Lutero, não sabia nada disso. Você não sabe de reforma, Martinho Lutero, quem foram as primeiras igrejas, o que é a igreja reformada, o que é a igreja pentecostal, você não sabe nada disso. Nada, nada. Lá você só poderia ouvir
Hoje não, porque também não dá dinheiro se você fizer isso. Mas você só poderia ouvir aquilo que eles tocavam e ler aquilo que eles escreviam. Ok? Então você não saía daquele lugar. Então, primeiro, ninguém está acima das Escrituras, irmãos. Os bereanos, Atos 17. Os bereanos examinavam cada palavra de Paulo. O contexto usado muito fora de contexto ali, né? O texto usado muito fora de contexto que eles fazem é não toque no ungido. Ali eles estavam falando sobre os patriarcas, né? Não sobre a questão da correção. A teologia ensina que todos os crentes são ungidos e todos estão sujeitos às Escrituras, ok? É o que eu estou falando, eles profetizam um negócio, você vai falar, mas não aconteceu comigo, porque faltou fé. O problema é seu, nunca é deles. A autoridade verdadeira vem da palavra. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então, irmãos, apóstolos hoje em dia, pessoas existem. Tá, já falei, foi escolhido diretamente por Cristo? Diretamente por Cristo? Não. Foi testemunho ocular da ressurreição de Cristo? Se alguém foi aqui, irmãos, por favor, me fale a receita, porque faz tempo, hein? Faz tempo que deve estar por aí viajando, que não é possível. Então, recebeu autoridade para escrever a palavra de Deus e estabelecer a doutrina dos apóstolos? Não. Então, não tem. Ah, mas é que a gente respeita, né? Ah, tá bom. Fazer o quê? Entendeu? Mas não tem. Então, a gente tem que ser bíblico nessas questões. Penúltima, atos proféticos e símbolos judaicos como garantias espirituais. Dentro do neopentecostalismo, né, que frequentemente mistura elementos místicos, judaizantes e tal, existem duas práticas comuns. Atos proféticos e o uso de símbolos judaicos. Irmãos, a própria palavra fala que aquilo que está no Antigo Testamento é só a sombra do que viria. Então, já foi, já estamos na nova aliança. O que aconteceu aqui nesses atos proféticos, como pisar no território inimigo, dar 7 voltas. Primeiro que não é 7 voltas, irmãos, é uma volta por dia. Vai lá em Josué, lê antes de alguém falar alguma coisa. Você dá uma volta por dia, durante alguns dias, e depois você dá 7 voltas. Não é só 7 voltas. Então tem que fazer o negócio certo também. Né? Então vamos fazer, já que vai fazer o negócio, faz o negócio certo também. Vai todo dia lá girar em volta no negócio. Crendo que tais autos liberam o poder espirituais e trazem bênçãos automáticas. Irmãos, soberania de Deus, não existe isso. E uso de símbolos judaicos. Chofar no casamento, o pessoal toca aquele chofarzão no casamento para o pessoal entrar, para despertar um sentimento espiritual. Já viu? Não sei se vocês já viram, muitas vezes a pessoa fala, está tocando a trombeta. Aí a pessoa fica com medo, desperta o medo, porque acha que Jesus está voltando. Então toca o chofar para liberar alguma coisa. O menorá, né, que é aquele candelabrozinho. O quipá, que serve para os judeus utilizarem como reverência a Deus. O talit, que é aquela estola que fica até aqui. Tem umas igrejas aqui em Itatiba que o pastor usa talit, usa também saco de pano e usa cinzas na cabeça. Acreditando que esses objetos eles carregam a unção. A unção vem através do quê? Do Espírito Santo, irmãos. Não faz sentido. Você pode... Irmão, não posso ter, Luiz, lá em casa? Tudo bem, quer ter um chifre de carneiro lá na sua casa, você tenha. Mas não vai trazer a unção de Deus, é só um símbolo, é uma arte. Aí eu fui para Israel, comprei uma menorá. Tá bom. Deixa lá a menorá. Tá tudo bem, mas isso não vai trazer para você nada assim, vou ativar Deus espiritualmente. Não vai. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Tudo, olha, Colossenses 2,17 fala assim: tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O chofar era, por exemplo, usado nas guerras de Israel, e hoje eles querem usar para abrir o céu de forma mística. Não tem nada bíblico nisso, no Novo Testamento. Você nunca viu Paulo, Pedro, ou nem os apóstolos tocar um chofar para abrir os céus. Quando Estevão começou a proclamar a palavra de Deus, que ele estava morrendo, os céus se abriram. Ele viu Jesus à direita de Deus. Quando você proclama a palavra do Senhor, o céu se abre. Agora, você tocar um chifre não vai resolver nada na vida de vocês aí. E aí, o problema é que sempre essa fé ela é antropocêntrica, irmãos. Né?
porque sempre nós fazemos algo para ativar a fé. Então, o shofar é sempre para nós, tudo para nós. A confissão positiva é para nós. A maldição hereditária a gente está preocupado se é para nós. Ter alguém para sempre se reportar, olha, eu estou fazendo o que eu posso, hein? Pro líder e tal. É para nós nos sentirmos bem. A gente não está fazendo nada disso para Deus. E aí nós vamos chegar nessa teologia que está prosperando aí nos nossos caminhos por esses dias, porque, como eu falei, a teologia da prosperidade não é tanto, mas a teologia do coaching e do triunfalismo, que é a última, ela tem prosperado bastante por aí, porque não fala sobre dinheiro, mas fala sobre felicidade. Essa é a nova teologia da moda. Fala sobre felicidade, fala sobre você se sentir bem, sobre você estar bem, né? Até esses dias aí, a gente estava num grupo, eu fiz um comentário sobre a teologia do coaching, esse comentário saiu do grupo. Aí uma pessoa que, né, irmãos, a gente tem vários tipos de pessoas na igreja, nunca me deu nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Foi falar com uma outra pessoa que eu tinha falado mal da teologia do coaching, só que ele não sabia que essa pessoa me conhecia e a pessoa veio relatar a mim. Eu falei, tá bom, você acredita na teologia do coaching, tudo bem, mas a gente não acredita. A nossa base de fé aqui na igreja Betel não acredita, então pode falar o que quiser. Por quê? Porque é aquele negócio, você nasceu para vencer, ative o seu destino, você é protagonista da tua história. Eu acredito que isso tudo é importante, lá no meio empresarial, irmãos. Lá no meio empresarial. No meio empresarial você precisa ter isso na tua cabeça. Você chegar no teu trabalho lá e falar, nossa, tá ruim, né? Nossa, não tá bom, né? Não sei o que. Você não vai fazer nada no teu trabalho, irmãos. Agora, aqui não. Aqui é a palavra de Deus que você coloca na tua cabeça que é: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está aí a minha motivação para sair de manhã, irmãos. Não é, você nasceu, não é a palavra do pastor, você nasceu para vencer. Não, é a palavra de Deus que fala para mim. Eu olho para o monte, de lá vem o meu socorro, é o Senhor que é o meu socorro. Então eu saio da minha casa tendo essa plena certeza. Essa é a palavra do Senhor que abre os céus. Amém? O caminho da cruz é estreito, irmãos. É de negar a si mesmo. Outro dia uma pessoa falou assim, nossa, mas Deus me fez para não ser feliz, não sei o quê. Irmãos, Ele falou para você negar a você, e Ele vai te dar uma nova vida, uma nova felicidade, uma nova família. É negar o que você é. Ele passou pela cruz exatamente como a símbolo que nós temos que passar pela cruz. A porta é estreita, irmãos. E a gente tem comido bastante também, os crentes aí, não sei como vai fazer para passar, mas vai passar. E ele sempre fala, ó, a vós foi concedido por amor a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O evangelho não é sobre nós, é sobre Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A teologia do coaching diz que você pode tudo. A Bíblia diz que a dele são todas as coisas. A centralidade está em Deus e não do homem. Amém? Então, pode passar, irmãos, para o finalzinho lá. Pode passar. Então, o que nós precisamos entender para nós concluirmos? Volta, irmãos, mais um, que esse eu não tenho lá. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, a adoração ou o culto, ou como nós ordenamos, deve ser o seguinte: o modo aceitável de adorar ao verdadeiro Deus é instituído por quem? Por Ele mesmo. E é limitado pela sua própria vontade revelada, de maneira que Ele não deve ser adorado segundo a imaginação, as invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível, nem de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Adorar a Deus é como Ele quer ser adorado, é como Ele determina que seja adorado. Ah, mas eu não concordo, então não é a Bíblia que você deve seguir. Não é a Bíblia que você deve ler, você deve fazer outra coisa, irmãos. Porque, volto a falar, um desses princípios aqui que eu falei, que está no neopentecostalismo, deve estar dentro de nós. Em algum momento. Até hoje.
Nós achamos que nós merecemos, nós achamos que nós... Algum tá. Porque, por incrível que pareça, nós precisamos pregar o evangelho para crente hoje. Né? Tá tendo que pegar mais para crente do que para não crente o evangelho. Tá bem complicada a situação. Pode passar, irmãos. O sofrimento não é sinal de derrota, mas um instrumento da providência de Deus para nos conformar à imagem de Cristo. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita qualquer um que recebe por filho. Olha que sofrimento, irmãos, que duro a gente escutar isso, né? Mas é porque Ele ama, Ele vai corrigir, para que nós sejamos santificados nessa vida, para que nós possamos ser glorificados naquela. Então nós precisamos entender essas questões. Amém? Então espero que eu sei que é muita coisa, irmão. Se eu tivesse que assim detalhar tudo isso, mais o que tem aqui, nós passaríamos de mais de uma aula. Muito mais de uma hora e meia. Mas eu espero de verdade que isso aqui não é para vocês atacarem ninguém, não. Não é para vocês verem um irmão que é neopentecostal, para vocês falarem para ele, não, isso aqui está errado. É para vocês não serem enganados. E no momento que o irmão desse estiver passando por uma aflição dessa, e não entender o que está acontecendo, vocês vão saber o que falar. Oh, irmãos, a palavra de Deus fala isso. Mas não tem nenhuma promessa. Lógico que tem. Deus tem muita promessa para nós. Deus promete muitas coisas para nós, promete que estaria todos os dias conosco nas nossas vidas. Ele promete que supriria as nossas necessidades. Deus promete, irmãos, mas o que eles têm prometido é fora da curva daquilo que a palavra de Deus promete. E isso machuca, isso intriga as pessoas, porque as pessoas vão lá com uma fé, muitas vezes genuína, e nem sabendo o que está acontecendo, eles se entregam. Então, se pedir para eles andar de bananeira, eles vão andar. Se pedir para eles, não corta o cabelo não, deixa até aqui no pé, eles vão deixar, porque a fé é genuína, irmãos. Eu não estou criticando isso, é uma fé realmente genuína, mas que muitas vezes rouba a liberdade do cristão. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, o pastor Júlio vai encerrar.